Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia. Vamos ficar só com essa parte A. Repete comigo, diga assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olhe para o seu irmão e fala assim: meu irmão, se tu está fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito, tu é maldito. Existe uma maldição para aqueles que estão na casa do Senhor e faz a obra do Senhor relaxadamente. E é uma coisa que nós precisamos realmente abrir bastante o nosso coração, porque tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós temos que fazer com excelência. Nós temos que fazer realmente com todo o nosso coração. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão vivendo somente para si. Como veio a calhar, eu sou o terceiro. Porque quando realmente nós somos o terceiro, quando realmente nós damos prioridade a Deus e à igreja, às pessoas, nós realmente vamos fazer o melhor. E Deus, consequentemente, vai nos abençoar de uma forma tremenda e poderosa. E como está faltando nesse tempo pessoas que estão dispostas a fazerem coisas para outras de uma forma excelente. Geralmente nós damos o melhor para nós, mas darmos o melhor para outros é diferente, quase ninguém faz. Por isso é que muitas vezes nós temos problemas na igreja, porque as pessoas não estão acostumadas a darem o melhor para os outros. Quando falam em dar o melhor para o Senhor, elas se retêm. Nós vemos isso desde a área financeira. As pessoas não costumam dar o melhor para o Senhor, entregam o dízimo de qualquer forma, entregam a oferta de qualquer forma, senão quando vão olhar a oferta, ele tem ali uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10 e uma de 2. Chega na hora da oferta, ele olha aquelas notas e dá de R$2. Ele nunca dá o melhor para Deus. Eu quero ver você fazer um compromisso e falar assim: Senhor, sempre eu vou te dar a maior nota que tiver na minha carteira, mas não vale trocar, vir com dinheiro trocado, Porque às vezes você troca tudo ali, tudo de 2 e bota uma de 10, Mas a questão é que nós não estamos acostumados a dar o melhor. Não estamos acostumados a obedecer a palavra. Dar tempo de qualidade, não é só oferta, dar tempo de qualidade. Dar realmente as coisas que as pessoas precisam. Realmente ser o terceiro na vida das pessoas. Fazer a obra de Deus requer nossas vidas, requer de nossas vidas uma entrega, no mínimo uma entrega satisfatória. Realmente, como diz o pastor Mário, usa-nos. É uma palavra desafiadora. É muito sério você dizer: Deus, usa-me, porque nem todos estão dispostos a serem usados por Deus. Nem todos estão dispostos a realmente abrir o seu coração para que Deus possa usar. Porque nós queremos usar o Senhor, mas não deixar Deus nos usar. As nossas orações já são direcionadas ao quê? Senhor, me dá isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu quero desse jeito. Deus, me prospera a minha vida. Deus, eu quero a cura. Deus, eu quero aquilo. E imagina quantas ordens, quantas direções nós queremos dar para Deus. E muitas vezes nos esquecemos de que nós somos os servos e que Deus precisa nos usar. Então, quando nós falamos Deus, nós queremos ser usados. Realmente é um desafio, porque Deus vai nos impulsionar a fazer coisas que não é comum fazer. Porque o reino de Deus não é comum. As coisas de Deus realmente confundem a cabeça deste mundo, confundem a cabeça dos sábios. É loucura para o mundo. Mas de repente Deus vem e começa a falar aos nossos corações. E aí nós falamos: Deus, usa-nos. E a pergunta, esse finalzinho de tarde, é: você está disposto realmente a deixar Deus usar a sua vida? Amém? Quem está disposto a deixar Deus usar a sua vida? Aleluias.
O reino de Deus é um reino realmente muito difícil. Mateus 7, versículo 13, fala que o reino de Deus é uma porta estreita. Ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então ele fala de muitas pessoas que entram naquela porta que é espaçosa, mas que leva à perdição. Mas são poucos que entram nessa porta estreita. Agora, querido, ser usado por Deus, ou como o título dessa semana, né? Ser o terceiro, significa realmente entrar por essa porta estreita. É apertado, não é fácil. Essa porta não são para covardes, essa porta são para aqueles que são escolhidos do Senhor. Agora, se tem uma coisa que nos fará realmente ser usados pelo Senhor, se chama fé. Sem fé nós não vamos a lugar nenhum. E o que é fé? Todos sabem, está lá em Hebreus 11, versículo 6. Ele fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então não tem como entrarmos no reino de Deus, agradar a Deus, sem que tenhamos fé. Para que nós possamos ser usados por Deus, é necessário uma porção de fé sobre nossas vidas. Se você continuar lendo, você vai ver tudo sobre fé. E se nós colocarmos lá em Hebreus 10, versículo 38, fala: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a Bíblia está falando que a fé é o que nos faz realmente caminhar nesse caminho de entrega. Querido, ser o terceiro, só quem tem fé para ser o terceiro, porque o mundo nos ensina a ser o primeiro. O mundo nos ensina a ser o primeiro, mas Deus nos ensina realmente a ser o terceiro. Me desculpe os fãs do Thales, mas um dia no Face eu vi uma imagem dele dando uma reportagem, e ele estava falando como ele ensinava ao seu filho. E o filho dele gostava de bateria, tocar bateria. E ele disse: meu filho, você não pode tocar bateria, porque bateria fica lá atrás, ninguém vê você, você tem que ficar na frente igual o papai, pressão, pressão. Aí vem um homem como o Mário Simões e fala: não, você tem que ser o terceiro. Eu vou dar uma pulseirinha para os meus filhos a ensinarem a ser o terceiro, né? Quem realmente são os verdadeiros cristãos, né? Bota na balança, bota na balança, porque precisa de fé realmente para se renunciar, né? Precisa de fé para renunciar a si mesmo e dar prioridade ao outro. Precisa de fé. Esses versículos que ele foi falando realmente entrou em nossos corações, porque fé, queridos, agrada a Deus. E não tem como termos um caminho que realmente é o caminho de Deus, e esse caminho realmente não seja um caminho de entregas. Tiago, irmão de Jesus, lá no livro de Tiago 2, versículo 14, ele fala algo tão interessante, tão interessante. Ele fala assim: meus irmãos, Tiago 2, versículo 14, por favor, abra lá. Ele fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz,
aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então o que Tiago está falando? Olha, ele começou a dar um conceito de fé, e eu vou te falar uma coisa. Hoje você vai saber o que é fé, a verdadeira fé. Porque as pessoas falam: eu tenho fé, mas o que é fé? Fé é um sentimento. O que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você não espera, mas que, né? Ou aliás, o firme fundamento das coisas que você não vê, mas as coisas que você espera. Então é onde você firma a sua vida cristã para conquistar coisas. Mas tudo bem, que base é essa? O que é no literal fé? Como obter fé? Lógico que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela gera fé, como é que nós vamos reter essa fé em nossos corações? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem Tiago e ele começa a dar um conceito para nós. Ele começa a dizer o que, irmãos? Tem pessoas que estão dizendo que tem fé, mas não tem obras. Tem pessoas que estão dizendo que tem fé, mas não faz nada. Então eu vou lhe mostrar o que é fé, porque eu tenho obras. Então eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras, e você mostra a tua fé sem obras. Porque que proveito tem você falar para uma pessoa: come, né, se esquenta aí, e se você não dá o cobertor para ele, não dá a comida? Então a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então ele começa a dizer: ah, mas não é somente crer. Por quê? Por quê, queridos? Porque crer, até o diabo crê. E ele crê tanto que ele estremece. Tu não estremece quando você vê Deus. O diabo, ele crê mesmo. Então a fé não é somente crer. Ele até foi um pouco irônico: ah, você crê? Ah, você crê que há um Deus? O diabo também crê, e até estremece. Então não é somente crer. Fala para o seu irmão: fé não é somente crer. Uma vez eu vi um irmão orando pelo enfermo, e ele fazia tanta força para orar por aquele enfermo. Ele fazia: Deus, cura em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, cura, cura. Fazia até barulho de esvaziamento, né? Tem uns que se esvaziam, né? Tinha uma irmã dessa na igreja, ela começou. Falei: irmã, está vazando aí em algum lugar. Ela falou: que não é o Espírito, pastor. Mas a fé não é se espremer. Eu vou lhe ensinar o que é fé. Porque só existe uma fé. Está lá em Efésios 4, versículo 5. Ele diz: só Senhor. Fale: só tem um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluias, que palavra tremenda. Aleluias. Fala para o seu irmão: só tem um Pai, que é Deus. Aleluia. Ele é o Pai de todos, o qual está sobre todos e por todos e em todos. Aleluias. E ele diz o que? Só tem uma fé. Não existe duas fés. Como eu tenho falado, se você tem duas fés, então virou fezes. Fede. Então só existe uma fé. Fala para o seu irmão: só tem uma fé, meu filho. Duas fezes. Então não está certo. Então só existe uma fé. Que fé é essa? Como adquirir essa fé? Como nós fazemos? Sabe o que Timóteo fala? Timóteo fala o seguinte, 1 Timóteo 1,19:
Vamos lá, diz assim, 1 Timóteo 1,19 fala assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio na fé. Fala assim: nós podemos conservar a fé. Então a fé é algo que precisa cuidar, não é verdade? Ele diz o quê? Porque alguns teve um naufrágio da fé. A fé deles afundaram. Então ele fala assim: toma cuidado para que a sua fé seja conservada. Aí pastor, fala logo o que é fé. Então vamos ouvir o que é fé. Quem quer aprender o que é fé aqui? Você quer aprender o que é fé? Porque tu sabe que sem fé é impossível você agradar a Deus. Você sabe que sem fé não tem como ser o terceiro. Sem fé não tem como Deus te usar, porque Deus só usa quem tem fé. E agora eu vou falar uma coisa: este ano nós seremos pessoas de grande fé. Porque você sabia que fé, ela tem quantidade? Vamos lá, Lucas 17, versículo 5. Você está disposto a aprender? Amém. E disseram então os apóstolos ao Senhor. O que é que eles disseram? Isso. Então a versão que eu não sei se dá para colocar lá no Data Show diz assim: aumenta-nos a fé. Ele falou o quê? Aumenta a nossa fé, acrescenta a fé. Pai, eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, então aumenta a nossa fé. Eles começaram a pedir ao Senhor para aumentar a fé deles. Então qual foi a razão pela qual esses homens pediram a Jesus para aumentar a sua fé? É engraçado que, se você ler a história, nenhum morto foi ressuscitado naquela hora para eles falarem assim: Senhor, nós precisamos dessa fé tão grande para ressuscitar os mortos. E não foi na hora também da multiplicação dos pães, em que eles viram aqueles pães sendo multiplicados, os peixes, e falaram: nossa, nós precisamos dessa fé para multiplicarmos os pães e os peixes. E também Jesus não tinha acabado de acalmar o mar. Porque aconteceu isso, Jesus até falou para eles: homens de pequena fé. Porque se ele falou que é pequena, então existe pequena fé e existe grande fé. Não é verdade? Então o Senhor, ele disse o quê? Existe a fé, existe uma quantidade de fé. E aí eles falam: Senhor, aumenta a nossa fé. E olha o que me chamou a atenção. Eu quero voltar lá para o versículo 3. Por que que eles pediram para aumentar a fé deles? Versículo 3. Vamos lá, volta para o versículo 3. Eles dizem assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoai-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, tu lhe perdoarás. Olha só o que é que o Senhor fala. Ele fala assim: olha, o negócio é o seguinte: se você tem alguém que te chateou, te magoou, você deve perdoar. Então, se essa pessoa vier 7 vezes num dia e te pedir perdão, você deve perdoar 7 vezes. Tem um evangelho que ele diz 70 vezes 7. Aí aqueles homens entraram em parafuso. Aí no versículo 5, eles falam que: Senhor, então nós precisamos de mais fé, porque perdoar não é fácil. O Senhor precisa ministrar fé em nossos corações para que nós possamos realmente ser o terceiro ou ser usado pelo Senhor. Queridos, aqueles homens viviam um tempo de quê? Era olho por olho, dente por dente. Eles viviam pela lei. Se alguém furasse o teu olho, furava o olho dele.
Se alguém te roubasse, ele tinha que devolver 7 vezes mais. Se cortasse o teu braço, tinha que cortar o braço dele. Era uma lei severa. De repente Jesus vem ensinando perdão. Eles falaram: peraí, então o Senhor tem que aumentar a nossa fé, para que nós possamos realmente fazer o que o Senhor está mandando. Ah, meu irmão, e isso realmente demanda algo realmente aos nossos corações. Porque quando Jesus ouviu eles clamando, então nos dá fé. Aí ele começa a falar uma parábola lá no versículo 6. Preste bastante atenção. Ele diz lá no versículo 6: e ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranca-se e planta-se no mar, e ela lhe obedecerá. Fala assim bem forte comigo: obedecerá. Vamos lá, eu vou lhe ensinar o que é fé. Eles falaram: aumenta a nossa fé. Aí Jesus falou o seguinte: olha, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, e você disser para essa moreira: arranca-te daqui e vai para o mar, ela vai obedecer. E as pessoas acham o seguinte: um grão de mostarda é tão pequenininho, tão pequenininho, mas ele disse: se você tiver isso aqui de fé, porque se você falar, vai obedecer. Porque começa a observar o que é fé. De repente Jesus falou: ela vai obedecer. Escute bem, olhe para mim. Ele chega para os discípulos e fala: vocês têm que perdoar. Eles falam: então nós precisamos aumentar. Eles falaram, né? Então nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Aí de repente ele fala assim: cara, você não tem fé, porque se tu tivesse fé, você obedeceria. Então nós vamos começar a desenvolver. Ele fala que a fé é comparada a um grão de mostarda, porque a partir do momento em que a fé é plantada e semeada ao nosso coração, ela começa a crescer. E o que é fé? É quando nós começamos a ouvir a palavra e obedecer a palavra. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém essa fé precisa ser acrescentada em nossos corações, porque a fé é uma semente. Então Jesus estava falando a fórmula de aumentar a fé, né? Jesus estava falando: vocês querem aumentar a sua fé, então vocês precisam direcionar a vida de vocês à obediência. Vocês não têm que questionar. Se eu falei, vocês têm que obedecer, porque a obediência está ligada à autoridade. Escute bem, queridos. Jesus era autoridade sobre tudo e sobre todos. É o que ele falou: você quer fé? Então conserva a fé, porque tem um Pai que é Pai de todos, Ele está em todos, Ele faz tudo, e tudo está dentro dEle. Então se Ele está falando, nós precisamos obedecer. Sabe, olha aqui para mim o que é que diz no versículo 7. Ele diz: qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar um gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? E não lhe dirá antes: prepara a minha ceia, e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura agradecerá ao servo porque este fez o que foi mandado? Olha só, parece que Jesus pegou o seminário Eu Sou o Terceiro, que Jesus falou assim: qual de vocês tem coragem de ser o terceiro? De chamar teu servo e falou: não, senta aí, come, depois eu vou comer. Mas sabe o que é que vocês fazem? Prepara para mim primeiro, e aí eu vou comer, e se sobrar eu vou lhe dar, porque vocês são o primeiro. Ninguém quer ser o terceiro, ninguém quer ser o segundo. Aliás, ninguém quer ser o terceiro, todo mundo quer ser o primeiro e quer ser o segundo.
Porque tudo bem, Deus é o primeiro. Sempre as pessoas falam, Deus em primeiro lugar, né? Então o que acontece? Nós estamos condicionados a isso. Aí ele diz no versículo 10: assim também vós, quando fizerdes tudo, fala assim, fizerdes tudo. Fale mais uma vez, fizerdes tudo o que for mandado, dizer, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos lá mais uma vez, fale assim, fale comigo, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Escute bem, queridos, olhe bem para mim. Estou lhe ensinando o que é fé. Porque fé não é um sentimento. Jesus, eles falaram, Deus, Senhor, aumenta a nossa fé. Ele falou, presta atenção. Se você tiver isso aqui de fé, você vai dizer a essa mulher, sai daqui, arranca-te e vai. Que ela vai obedecer. Agora vocês, qual de vocês tivesse um servo, ele não tinha que obedecer vocês? Agora vocês vêm perguntar se vocês querem mais fé? Meu querido, fé é obediência. E ele fala, e tem mais. Se você fizer tudo o que eu mandar, você ainda é um servo inútil. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui faz tudo o que o Senhor manda você fazer? Você é obediente 100%. E tudo que Deus mandou você fazer, você fez. Você não hesitou em fazer, você realmente fez. Se tem alguém aqui nesse lugar que faz tudo que o Senhor manda, levante sua mão. Por que ninguém levantou a mão? Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, se quem faz tudo já é inútil, imagina tu que não faz. Pastor pesou, o negócio está pegando, então o negócio é o seguinte, eu não concordo muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que é fé? Como é que você diz que tem fé? Como é que você quer ter fé se você não está disposto a obedecer? Como? Porque a fé, ela nos condiciona a uma obediência. Muitas pessoas querem fé, mas não querem ter um coração para obedecer. Deus fala assim, faz isso. Ele, não sei se eu vou fazer. Deus fala, entrega isso. Ele, não sei se eu vou fazer. Não vou me submeter a pastor. Meu querido, se você não tem um coração para obedecer, então eu posso lhe garantir, você não é um homem e nem uma mulher de fé. Porque fé não é sentimento, não é se espremer, não é dizer eu acredito. Até o diabo acredita. Eu quero ver é você obedecer. Aí é diferente. Eu quero ver você ser o terceiro. Essa pulseirinha pesa, hein, queridos? Pulseirinha pesa. Nunca botei uma pulseira tão pesada como essa. E a Gorete está aproveitando dela. Vou ter que ir para a igreja. Espera, faz lá para mim. Eu vou lá e faço. Isso é fé. É ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, a fé é o quê? Ouvir a palavra e obedecer. Pastor, é verdade, é verdade. Abra a Bíblia lá em Mateus 8, versículo 7, por favor.
grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel para cumprir o que o dia começou em mim. Volte lá para o versículo 6. 5, por favor. Aí a gente já lê a história completa. Eu quero ler essa história para você. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogava ali. Aí no versículo 6 ele diz que esse centurião disse para ele: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Versículo 9. Pois também eu sou homem sobre autoridade. Fala assim: sobre autoridade. Mais uma vez: sobre autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. Fala assim: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Fala comigo: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Fala comigo: faz isso, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Peraí. Jesus de repente olha para um centurião cheio de pecado. O cara era tão pecador que falou: Jesus, não vai não lá em casa não, que eu não sou nem digno de receber o Senhor na minha casa. Aí de repente ele se sente tão pecador que diz: fica aí, presta atenção, Senhor. Eu sou um homem que tenho 100, porque centurião vem de quê? De quem estava responsável por 100 soldados. Era um cara, um capitão, era um cara que realmente tinha autoridade. Ele falou: eu sou um homem sob autoridade. O governo me deu autoridade. E quando eu digo aos meus subordinados: faz isso, ele faz. Então, Senhor, eu quero que o Senhor mande apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo vai ser curado. Porque se eu disser para os meus criados: vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Vai, ele vai. Então o Senhor não precisa ir lá. Aí o que é que Jesus fez? Ficou maravilhado. Você já imaginou alguém deixar Jesus maravilhado? Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: meu irmão, eu aqui na terra não encontrei ninguém com tamanha fé. Aí não era Maria, a mulher que tinha mais fé? Não. João Batista também não. Os apóstolos também não. O cara que Jesus disse que tinha mais fé era um centurião. Agora por quê, queridos? Porque ele entendeu a respeito sobre a autoridade. Ele falou o quê? Senhor, tem pessoas submissas a mim e eu sou submissa a alguém. O Senhor tem autoridade. Se o Senhor mandar, tem que obedecer. Os espíritos vão obedecer, a doença vai obedecer. Então esse cara fez um link entre a autoridade de Jesus e a obediência a Jesus incondicional. E aí Jesus falou: encontrei o cara que tinha mais fé
Porque nem em Israel eu encontrei uma pessoa com tanta fé desse jeito. Por quê? Porque fé não é cara bonitinha, fé não é um arrepio, fé não é uma fogueira, fé não é uma oração bonita, fé não é o que estão ensinando por aí. Você tem fé, dá 10, dá 20. Fé não é isso. Mas fé, quando o Senhor fala o quê? Faz isso, você faz. Faz aquilo, e aí você faz. As pessoas precisam entender, queridos, o que é fé. Porque a fé, ela está condicionada a uma obediência completa. Por isso que Jesus falou para os discípulos: meus queridos, se vocês fizerem tudo o que eu mando, vocês ainda são servos inúteis. Porque sabe o que é fé? Ir além. Não foi isso que o pastor Simões falou? Falou: olha, tenha fé, né? Vá além. Faça além daquilo que foi mandado. Não seja apenas uma pessoa que mexe nisso aqui, ele vai lá, mexe. Faz aquilo, não. Ele, além de mexer, ele limpa. Porque ele tem um coração totalmente disposto a obedecer. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? Que a Bíblia diz: Abraão. Fale comigo, Abraão é o pai da fé. Sabe quando é que Abraão recebeu esse título de pai da fé? Sabe quando? Porque ele esperou 100 anos para ter um filho natural. Aí nasceu Isaac. Ele ainda não era o pai da fé. Continua lendo a história. De repente o menino faz 9, 10 anos. Aí Deus fala assim: Abraão, sim, Senhor. Oh, você não estava no verão, né? Sim, Senhor. É porque eu não quero ler aqui a história toda. Mas depois você lê, é exatamente isso. Ele com alegria foi lá assim: Senhor. Aí Deus fala: o negócio é o seguinte, Abraão. Você é um cara que sacrifica, na verdade é claro, você tem o maior prazer de sacrificar ao Senhor. O Senhor quer que eu suba no monte para sacrificar. E Deus falou: é isso mesmo, Abraão. Ele falou: e agora o que é que o Senhor quer que eu sacrifique? Uma cabra, um carneiro, um boi. Aí ele falou: sabe Isaac, aquele que eu te dei? Ele falou: sim, Senhor. Vai me ajudar? Não, eu quero que você coloque ele sobre o altar e sacrifique essa criança para mim. A Bíblia não relata uma letra, uma palavra de que Abraão questionou a Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que imediatamente ele pegou um jumentinho, pegou a criança e foi para o monte oferecer Isaac. Isaac, com 9 anos, falava assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo aqui, eu só não estou vendo o carneiro. Ele virava para Isaac e falava assim: Deus proverá. Chegou lá e Deus observando. Chegou lá, ele preparou o altar. O menino: pai, cadê o carneiro? Ele falou: meu filho, eu tenho que obedecer. Amarrou Isaac no altar. Aquele menino entrou em desespero. Ele olhou para o céu e falou: Senhor, se é para te obedecer, eu vou obedecer. Ele pegou aquele punhal, aquele menino começou a gritar. E quando ele estendeu a mão para sacrificar o Isaac que ele tanto esperou, foi 100 anos de espera. O menino era a cara dele, ele tinha uma promessa de Deus no seu coração. E aí de repente, naquele meio, naquele momento terrível, quando ele foi descendo a sua faca ali para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que Deus gritou através do anjo: para, Abraão. E quando ele parou, eu acho que o suor dele pingou. Ele falou: graças a Deus. E Deus falou: agora eu sei que você é obediente. Já está o carneiro aí. Aí Deus trouxe o carneiro, sacrificou o carneiro. E a partir dali, Abraão foi chamado pai da fé.
Ele não foi chamado pai da fé simplesmente porque ele esperou. Ele foi chamado pai da fé porque ele obedeceu incondicionalmente. A pergunta é: você tem fé? Você quer fé? E se Deus chegar para você e falar assim: sabe aquele cara cri-cri, aquela menina que você odeia, vai lá e perdoa. Você tem fé para isso? Você tem fé para colocar sua vida em ordem? Você tem fé para Deus falar assim: olha, ora por fulano. Ah, Deus, é fácil orar por fulano, mas se Deus mandar você fazer isso dentro do ônibus? Você tem fé para obedecer ao Senhor? Para se sacrificar? Tem fé para ser o terceiro? Tem fé para deixar Deus te usar? Tem fé realmente para obedecer ao Senhor? Porque a fé é obediência à autoridade. Pastor, o Senhor é homem de fé, o Senhor construiu isso aqui. Não, queridos, sabe por que eu posso dizer que eu tenho fé? Porque quando Deus falou assim: vai e compra, eu fui e comprei sem nenhum real no bolso. Quando Deus falou assim: vai e ora, eu fui e orei. Quando Deus falou: vai, faça isso, eu comecei a obedecer. Eu ouvi a palavra de Deus, essa palavra entrava no meu coração e eu obedeci a palavra de Deus. A fé, ela está linkada à palavra. Porque quando Deus fala, nós precisamos obedecer, e essa palavra precisa ser germinada em nossos corações. Você quer fé? Fique em pé em nome de Jesus. Mateus 13, versículo 18. Mateus 13, 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21, vamos lá. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro produz 60 e o outro produz 30. Sabe qual é o problema da maioria dos cristãos? É que em um culto como esse, em um congresso como esse, nós ouvimos a palavra e é semeada uma semente de fé, porque a semente da fé é a palavra. A fé não vem pelo ouvir da palavra, é o que o Senhor fala. Então, quando a palavra vem, ela é semeada. Aí, de repente, essa fé começa a nascer. Mas Jesus diz: infelizmente, tem uns que quando sair do culto e dobrar aquela esquina, vai vir o diabo e vai pegar a semente. Você não pode ser uma pessoa de grande fé. Você não vai obedecer a palavra.
Eu vou roubar essa fé. Aí Jesus falou que tem outros, que são aqueles que são jogados no meio das pedras. O coração dele é tão duro que quando vem a fé, ele não está disposto a deixar essa fé criar raízes. Ele não se firma. Ele não tem raízes. Ele não tem princípios. Ele é fácil de ser arrancado. Infelizmente não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque ele não tem testemunho. Ele não tem aliança com igreja nenhuma. Ele não tem aliança com pastores. Ele não tem aliança com seu líder de célula. Ele não tem aliança. O negócio dele é outro. Essa fé não vai se desenvolver. E tem outros ainda. Isso ele fala por isso. Tem outros que quando a gente fala, a palavra é jogada, ela até começa a nascer. Mas esse cara gosta do mundo. As coisas do mundo sufocam essa palavra. E essa palavra não consegue. E ela acaba desistindo por causa das coisas do mundo. Ele deixa o mundo matar a fé dele. E o que é fé, queridos? É a obediência. Todas as vezes que você começa a parar de obedecer, a sua fé está morrendo. Mas ele falou, olha, tem uma turma que são terra boa. Acho que um perguntou assim, que turma é essa? Ele falou, é uma turma lá de Valparaíso. É verdade. Mas por que essa turma é boa? Ele falou assim, porque essa igreja é tão abençoada, que quando eles ouvirem a palavra, vai entrar no coração deles e eles vão começar a obedecer. E aí quando eles começarem a obedecer, a fé vai aumentar. E aí vai ter uns que vão ter a fé 100%, vão frutificar 100%, vão dar frutos dessa palavra. Outros vão dar 60%, outros vão dar 30%, mas eles não vão deixar o diabo roubar a semente de fé. Porque fé é obediência. Qualquer pessoa aqui pode sair hoje à noite daqui com uma fé muito grande. Como, pastor? Só você está disposto a obedecer. Foi o que Jesus falou. É isso aqui de fé, olha. Fé não é uma fé. Não, isso aqui. Você só precisa obedecer. Você só precisa obedecer. Você só precisa obedecer. Queridos, eu quero fazer um apelo essa noite. Porque essa igreja é uma igreja de fé. Mas quando nós falamos uma igreja de fé, eu não quero que você pense numa igreja que aparece luzes, que tem um monte de coisa bacana. Não. Eu quero que essa igreja seja uma igreja de fé, porque ela vai fazer coisas extraordinárias. Não é porque vai vir um sobrenatural e vai fazer, não. É porque essa igreja vai realizar coisas que estão no coração de Deus. Deus vai falar e a igreja vai obedecer. E aí virão coisas extraordinárias. Nós faremos coisas extraordinárias. Nós precisamos apenas obedecer. Nós só precisamos obedecer. Sabe o que o profeta Samuel disse? É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe qual é o problema? Tem muita gente sacrificando demais. Por isso que eu digo, fé não é o que estão pregando por aí. Sacrifica, vem tua casa, dá tudo. Você não tem fé não. Não é isso. Porque se Deus mandar você vender tudo, porque eu já fiz isso, já vendi tudo, já ofertei 3 casas, já ofertei uma casa minha.
Não tem problema, Deus faz essas coisas, porque eu prefiro obedecer. Mas Deus tem que falar comigo, amém? Não é isso, porque fé não é um sacrifício tolo. A fé é um sacrifício à obediência à palavra do Senhor. Eu tenho fé, porque aquilo que Deus fala ao meu coração, eu estou disposto a obedecer. E a pergunta é: você está disposto a obedecer? Você quer ser uma igreja que, ou você quer ser uma pessoa que quer ser usada pelo Senhor? Você está disposto a obedecer? Então é fácil. Coloca a mão no seu coração, enquanto os irmãos vão cantar um cântico e Deus vai falar contigo. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos.